Vamos lá, vamos ouvir aqui. Primeiro áudio da irmã Maria. Irmã Maria, gente boa. Vamos lá. Boa noite, irmão nobre. Gostaria de saber sobre a formação dos 10 reinos, dos dedos da estátua. Esses reinos, alguns dizem que são uns do Oriente, outros do Ocidente, mas a Bíblia, ela dá algum tipo de citação? E o Russo. Nobre, tudo bem? É o Link da Austrália aqui. Gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito do BRICS, né? Esse novo grupo que está criando essa nova ordem mundial, que são esses países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com outros países candidatando a entrar nesse grupo. Você acha que teria alguma possibilidade desse grupo aí do BRICS vinha ser, quando completar aí 10 países, parte daquele império do anticristo? Só lembrando que a Turquia aplicou para entrar nesse grupo aí, entendeu? Então comente alguma coisa a respeito do BRICS aí na live. Um abraço, tchau. Vamos lá, né? Vamos responder nosso irmão Lincoln. Ele nos assiste diretamente lá da Austrália, tá? Vamos lá? Vamos ver aqui. BRICS, tá? O que é o BRICS? O BRICS é uma união aí de países, tá? De países Brasil, Rússia, Índia, China e Arábia Saudita. Tá? Vou colocar até aqui no mapa para que vocês possam ver a questão dos BRICS. Olha só, deixa eu colocar aqui na tela, que aí vocês vão poder acompanhar melhor. Olha aqui, ó. Aqui os BRICS. Nós temos aí Brasil, né? Eu acho que eu falei Arábia Saudita, eu errei, né? África do Sul, né? South Africa, né? Que é o S, tá? Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia, ok? São países aqui, principalmente esses 4 aqui, né? Tirando a África do Sul, com um território gigantesco e também com a população gigantesca, né? Principalmente aqui a China nem se fala, a Rússia tem um território enorme, tá? A Índia tem uma população já maior do que a da China, e o Brasil também tem uma grande população e um território muito grande, né? O quinto maior território do mundo, tá? Então, são realmente grandes nações. Estamos falando aqui de quaisquer países, né? China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul, ok? Então, esses países, o BRICS, vou até colocar aqui na tela aqui para você a logomarca deles, são nações que elas decidiram aí se unir. Elas decidiram se unir, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu acho que foi... Deixa eu ver até aqui. Deixa eu ver aqui, só para me tirar minha dúvida. Qual foi o ano de fundação do BRICS? BRICS início, vamos aqui. Foi em 2006, tá? Mas antes disso, né, um jornal americano, eu não sei qual foi o jornal agora, ele fez uma reportagem falando sobre essas nações emergentes, tá? Principalmente aí esses 4, né? China, Rússia, Índia e Brasil, e também África do Sul. E o próprio jornal já dava o nome, BRICS, né? Ou seja, a sigla de cada um. E ele fazia um comparativo econômico com o G7, né? O grupo dos 7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, vamos dizer assim. E então, o que aconteceu? Foi formado em 2006 o BRICS, né? E essa formação do BRICS, ela tem um motivo muito interessante. Ela não é à toa, tá? Ela não é um bloco como alguns blocos que tem por aí. Ela é um bloco realmente mais ativo do que os outros blocos. Existem aí
dezenas de nações querendo entrar, tá? Se eu não me engano, são mais de 40 nações que desejam entrar nos BRICS. Então, assim, é algo surpreendente o sucesso que os BRICS têm alcançado. Inclusive, dentro da questão econômica, eu não sei exatamente agora em qual aspecto, mas dentro da questão econômica, os BRICS, eles ultrapassaram o G7. Então está aqui, ó, cada bandeira de cada país também, né, a representação e a letra inicial de cada país. Então temos o B de Brasil, o R da Rússia, o I da Índia, o C da China e o S da África do Sul, porque lá é South Africa, né? Então, South Africa começa com S, então África do Sul. BRICS. E aí qual é essa questão dos BRICS? Os BRICS, eles agora já vão expandir, né, o seu território, né, sua influência, na verdade, não o seu território. Eles vão aceitar adesões de outras nações, tá? Ou seja, outros países estão aí querendo participar dos BRICS, tá? Outras nações estão querendo participar dos BRICS. E por que isso? Porque, de fato, os BRICS são um grupo muito poderoso. E os BRICS, eles vão agora, não só dentro de uma visão econômica, eles vão começar agora a trabalhar. Eles vão começar agora a trabalhar numa visão política. Ou seja, deixa eu mostrar para vocês aqui os países, tá, que estão querendo entrar nos BRICS. Pela primeira vez, pessoal, nós podemos estar tendo a formação de um grupo que pode ser, de fato, os países que vão participar do reino do anticristo. Não é definitivo, tá? Não estou afirmando categoricamente, não, é agora, não estou dizendo isso. Mas nós temos aí uma chance de fato muito grande, tá? Que isso possa de fato acontecer nos próximos anos. Então olha aqui, ó, o bloco de países emergentes anunciará a expansão de mais 5 países e de um 6º membro nos próximos anos. Olha só que interessante, pessoal. O BRICS tem 5, vai entrar mais 5, fazem 10. E eles já estão prevendo que vai entrar mais um para fazer os 11, que é o número exato que a Bíblia fala como será a formação inicial do reino do anticristo. Tem 10 países, depois entra o país do anticristo. Não obrigatoriamente que tem que acontecer essa cronologia especificamente, tá? A gente não pode pegar o Apocalipse ao pé da letra, mas dentro do que está escrito, o mais provável é isso. Teremos 10 nações, depois um, que é o anticristo, vai aparecer no meio dos 10, ou seja, vai para 11. Como eu só tenho 10 dedos, vai mostrar só 10, né? Mas tem 11 aqui. Então o anticristo vai derrubar 3, então vai ficar com ele 8 nações. E aí sim, o reino do anticristo definitivo é implantado. Porque vem 10, mais o anticristo, ele derruba 3. Ou seja, 3 países vão sair fora. Oremos, meus irmãos. Ai, meu Deus, oremos para que o Brasil saia desse meio, se isso for o caso. Porque olha só quem é que quer entrar aqui no grupo dos amiguinhos. Olha só, temos aqui. Cadê aqui? Olha que maravilha. Irã. Coisa boa. Argentina. Maravilha. Arábia Saudita. Olha só que bom, né? Então tá aí, ó. A costura do entendimento apurou por uma distribuição geográfica nos novos países membros.
teve um cunho essencialmente político, ou seja, aqui não é mais vão entrar nações com poder econômico, o poder agora aqui é político. Obviamente, se você tem um Brasil e a Argentina num bloco desse, tem uma hegemonia aqui na América do Sul, né? Aí vai ter também o quê? E privilegiou governos que já estivessem no G20, ainda que esse não tenha sido o único critério. Então tá aí. Nós já temos aí Irã, né? Argentina e Arábia Saudita, Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. O bloco de países emergentes anunciará a expansão para mais 5 países. A decisão começou a ser costurada na noite de terça-feira, quando os presidentes de China, Rússia, África do Sul, Índia e Brasil se reuniram, se fecharam um retiro para debater. A cúpula, com a presença do presidente do Brasil, Lula, um rascunho da declaração final obtida pelo UOL revela, com exclusividade, indica que os nomes já estão definidos. No primeiro momento, os negociadores estiveram dentro da sala, encontro reservado apenas para os líderes, a ponto que foi estabelecido que a nova expansão deve mesmo acontecer. Apesar de uma resistência inicial de Brasil e Índia, também foi definido que essa ampliação poderia contar com 5 ou 6 países. Vamos ver mais uma notícia aqui? Vamos ver mais uma aqui? Olha só, cara, isso é muito interessante, né? Inclusive, tem um youtuber, ele não é brasileiro, ele é escritor de livro também, é um cara que ele estuda teologia, que ele fala muito sobre isso, ele tem uma linha de pensamento muito parecida com a minha, tá? É um americano, Zach Marson, tá? Quem quiser é só entrar aí no YouTube dele, né? Zach Marson, né? Zach é Z-A-C-K, se eu não me engano, e Marson, né? Com N no final, se eu não me engano também, mas você vai encontrar fácil lá. E aí ele fala sobre isso. Olha aqui, ó. Olha só o que acontece. BRICS, o adversário que causa medo no Ocidente. Olha isso. Brasil, não vou repetir o nome aqui que não precisa, a primeira cúpula foi realizada na Rússia, em 16 de junho. No ano seguinte, em Brasília, foi realizada a segunda cúpula, então a terceira em Nova York, em 2010. Deixa eu ver mais aqui. O primeiro anúncio da criação no Banco de Desenvolvimento NDB foi feito em 2012, né? Então eles criaram um banco unificado na Índia. Tá? Em Nova Delhi, a cúpula foi lá, né? Aí teve um banco, né, que entre essas nações. O acordo para seu estabelecimento após a resolução de disputas sobre questões organizacionais foi finalizado em 2014. O Brasil é o maior país da América do Sul. Vou pular aqui porque eu não vou ler tudo. Aí vai falar de cada um dos países, né? Brasil é o maior país da América do Sul, população de 203 milhões, também a maior economia, né? Enfim, e aí eles falam aqui, ó. E também é o quarto país mais rico das Américas. No entanto, não possui infraestrutura adequada. E eles não permitem, né, que o Brasil se torne uma superpotência econômica. De acordo com o índice de competitividade global, o Brasil ficou em centésimo oitavo lugar entre 137 economias, ou seja, ficou lá na rabeta, lá no finalzão, né? A Rússia, o maior país transcontinental do mundo, com influência global, né? A Índia, potência mundial, maior população do mundo, né? Lar de 1,4 milhão de pessoas aqui, a China, né? Mas a Índia já ultrapassou, a Índia nem se fala, né? Uma mega potência aí econômica. E a África do Sul, devido à sua posição geográfica no extremo sul, dá acesso aos oceanos. É um país hub, né, uma ligação. A África do Sul é o maior parceiro comercial da China na África, ao mesmo tempo centenas de empresas chinesas, tanto estatais quanto privadas. Os BRICS são, portanto,
o campo oposto do Ocidente. Ou seja, os Estados Unidos, eles lideravam o mundo até um determinado momento. Depois, criou-se dois polos de poder. Estados Unidos de um lado e os russos, né, do outro lado. A União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro. Só que os Estados Unidos tinham todo o apoio, né, não só da Europa, mas naquele momento os Estados Unidos eram aliados da China. A China ainda era um país muito menos poderoso que antigamente, era um país muito pobre, tá? Há 30 anos atrás a China era um país extremamente pobre, mas ela se desenvolveu muito com a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investiram pesadamente na China para quê? Para ter um parceiro para combater a União Soviética. Só que o mundo dá voltas. E agora a China, economicamente, pelo menos já não é mais um parceiro americano. É um competidor, e um competidor de alto nível. Então, hoje está diferente. Essas nações, elas até queriam e pensavam, né, em um mundo multipolar, ou seja, vários polos de poder. E realmente você vê que existem vários polos de poder regionais e dependendo do que seja. Então, nós temos um polo de poder econômico muito grande da China, nós temos um polo de poder militar da Rússia, nós temos um polo de poder geográfico ali da Turquia, um polo de poder geográfico ali do Egito, né, devido àqueles canais que navegam muitos navios, né, e nós temos vários outros polos de poder espalhados pelo mundo. Só que mesmo assim, os Estados Unidos continuariam nadando de braçadas e mandando e desmandando no mundo. Quando essas nações resolvem se unir, tá? Rússia, China, Índia, principalmente esses três, você de fato tem uma concorrência gigantesca que nunca houve na história da humanidade, a soberania americana, ou seja, Ocidente versus Oriente. As brigas, elas começam em família. Depois elas podem ir para bairros, elas podem ir para cidades, para estados, para nações. E por último, a briga de culturas. Oriental versus ocidental. E quando eu digo por último, eu não estou dizendo que é menos importante. Em muitos aspectos, pode ser a mais importante que um ser humano pode ter, que é a questão cultural. Ocidente versus Oriente. É isso que está acontecendo. Então, os BRICS, eles podem sim se tornar futuramente o reino que a Bíblia fala. Vão se tornar? Vai ser isso aí? Não estou afirmando, mas que eles podem, que eles têm potencial verdadeiro, que agora nós podemos estar vendo o início, o embrião, de fato, do reino do anticristo, sim, ok? E as pessoas vão perguntar, nobre, o Brasil? E agora? Vou falar na outra live, tá? Porque vai ser muita coisa para a gente falar. Mas os BRICS é, de fato, uma resposta do mundo oriental ao mundo ocidental. E uma resposta muito forte. E uma resposta que não pode mais ser calada. Uma resposta que vai ter que ser ouvida. E que vai demandar também uma contra-resposta. Qual será a ação dos americanos mediante a maior ameaça que eles estão vendo? Eu não estou falando aqui de uma ameaça que automaticamente os BRICS vai se unir, vai começar uma guerra. Não, isso pode acontecer com o tempo. Mas é um perigo. Então, como é que os Estados Unidos vão reagir? Como é que a OTAN vai reagir a esse bloco? E aí nós temos aqui, ó, a Argentina, né, como eu já falei, o Irã que vai entrar e a Arábia Saudita, né, se eu não me engano. Aí nós temos aqui também querendo entrar o Egito, é muito importante, o Egito tem um canal de Suez, né? Egito com o canal de Suez, né? A Turquia também quer entrar, tem ali o Estreito de Bósforo, ou seja,
boa parte da produção do mundo passa por esses dois países, tá? Por causa dos estreitos. Venezuela, que quer entrar, é mais uma questão política na América do Sul, né? Bases, talvez até militares, do BRICS, quando o BRICS futuramente deve se tornar também, tá? Isso é importante falar. Uma aliança militar. O BRICS era uma aliança econômica, só que mudou. O BRICS agora é uma aliança econômica e política. Com a entrada de Irã, agora esqueci o nome, né? Irã, Arábia Saudita, qual é o outro agora? Esqueci agora qual é o outro que ia entrar. Mas enfim, tanto nome de país aqui que a gente se confunde. Mas enfim, esses países, deixa eu ver aqui. Esses países, eles isso agora fiquei quietinho aqui. Pronto. Esses países, eles são países com um poder político, não econômico. Então, os BRICS eram uma aliança somente econômica, voltada somente a negócios, a comércio. E o BRICS já mudou. Em poucos anos, o BRICS se torna uma aliança econômica, política. E quando entra a questão econômica e política, a questão militar é uma consequência. Muito em breve, o BRICS deve se tornar uma aliança também militar. Ok? Você gostou desse vídeo? Então não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Foco.